Vamos trazer a primeira informação aqui, que a gente está nessa expectativa, inclusive, da entrega desse relatório do arcabouço, né? Porque teve reunião hoje, muita articulação com líderes ali. O relator, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, né, relator desse arcabouço, conversou com integrantes da articulação do governo Lula, conversou também com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e Lula sinalizou a Cajado que ele endossa, sim, alguns gatilhos propostos pelo relator no novo arcabouço, né? Disse que esses gatilhos eles serão adotados caso, é claro, o governo não consiga cumprir as metas fiscais. Entre os itens que houve concordância com Lula estão a proibição de aumento de salário para servidores públicos, a proibição de instituir novos processos seletivos e o veto a novos incentivos fiscais, né? Essa informação foi dada pelo G1 e confirmada também pelo antagonista. Lula fez basicamente duas exigências para manter a possibilidade do aumento real do salário mínimo e também do Bolsa Família. Após esse encontro do arcabouço, o relator Cláudio Cajado conversou com jornalistas e explicou essa questão dos gatilhos. Vamos ver. Nós estamos perseguindo um texto que seja consensualizado entre os deputados que integram a Câmara dos Deputados. E, enfim, essa questão de você ter medidas, gatilhos e enforcements é necessário. Nós vamos estar agora apresentando no relatório qual seria a graduação que se encaixa melhor. Então vai ter as sanções depois da conferência? Vão existir movimentos, né, gatilhos, vão existir possibilidades de que haja o perseguimento da meta do ponto de vista da gestão. Essa parte de criminalização, essas outras questões, elas ficam de fora do texto, até porque é outra legislação que nós não estamos aqui nos debruçando sobre elas. Mas essa reunião... Chega para cá, Graeb, vamos começar com você agora. Quero te ouvir sobre esse posicionamento do Cajado agora e da expectativa que a gente está aí nessa entrega desse relatório final do arcabouço que passa semana, entra semana, é adiado mais uma vez e agora estamos todos aí nessa expectativa se esse texto de fato será entregue hoje. Graeb, boa noite mais uma vez, vamos lá. Então, Kenzo, lembrando uma coisa que eu já disse aqui na semana passada, né? Um dos grandes obstáculos para o avanço da lei do arcabouço fiscal é o PT. O PT continua querendo uma lei muito mais liberal, muito mais gastadora, que não existe a menor condição de ser aprovada no Congresso. Enquanto o PT quer dar toda a possibilidade de gasto ao governo, você vê que a discussão real, a discussão verdadeira, aquela que pode levar à aprovação do projeto, gira em torno de gatilhos, restrições. E é justo impor restrições? É claro que é justo impor restrições. A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe restrições aos gestores de outros níveis da federação, prefeitos, governadores. Existem, inclusive, crimes contra as finanças públicas. É uma outra lei vinculada, né, que está ali, é um pacote junto com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que cria responsabilizações, cria proibições parecidas com essas que estão sendo discutidas. Mas daí a gente está falando de crime. Ele disse, eu não vou entrar em crime porque tem outro tipo de legislação, é verdade. Então, essas proibições de fazer concurso público, de aumentar salário de funcionalismo, né, de proibir o governo de conceder benefícios fiscais no momento em que a arrecadação já se provou, né, porque a gente está falando de um não cumprimento de meta. Então, a arrecadação já se provou insuficiente para atingir a meta. Então, não pode conceder mais benefício mesmo. Então, tudo isso não é nenhuma novidade no Brasil, são coisas que já estão aí na mesa do gestor público brasileiro desde a época do Fernando Henrique Cardoso. Então não faz o menor sentido o PT querer deixar o governo completamente alheio, livre de restrições, caso uma meta que ele mesmo estabeleceu não seja cumprida por ele mesmo. Então, não faz sentido. Tem que ter gatilho, tem que impor restrição.
E o Lula está se mostrando até um pouco mais razoável do que os malucos, os radicais do partido dele. Está dizendo, tá bom, vamos lá, faz sentido, e faz sentido. Espero, inclusive, que tenha mais restrição do que apenas essas duas que ele mencionou. Tem outras possibilidades, tem outros tipos de programa do governo que podem sofrer restrição. Tá bom, ele quer deixar fora ali de uma possível punição ou restrição, o Bolsa Família, que tem um papel quase que humanitário num país pobre como o Brasil, faz sentido. Negocie em torno daquilo que o governo considera indispensável, mas não pode ser tudo. Como diz como diz o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, governar é fazer escolhas. Não dá para você querer tudo. Tem que escolher, rapaz. Então escolha. Mas não vem com essa de não. Não pode punir, não pode restringir. Pode sim e precisa. Graeb, obrigado. E Wilson, o governo sabe que precisa azeitar muito esse texto, inclusive, para não sofrer uma derrota ali dentro do Congresso, né, dentro da Câmara ali. Eu vou fazer 2 comentários bem rápidos sobre o que o Graeb falou, só para complementar, inclusive, com alguns bastidores, né? Primeiro, essa resistência do PT, para surpresa de 0 pessoas, né? Para surpresa de absolutamente ninguém, tem uma ala do PT que não quer arcabouço fiscal, que não quer nenhum tipo de restrição nesse tipo de regra fiscal. Porque, enfim, né? É o PT, né? PT sendo PT. Inclusive, o Lula hoje, quando ele teve uma reunião com o Alexandre Padilha, ele também conversou com o José Guimarães e disse o seguinte, olha, avise para os nossos deputados, avise para a nossa base que eu preciso da aprovação desse arcabouço fiscal. Não adianta inventarem, não adianta o PT apresentar emenda, né? O PT foi proibido hoje pelo Lula de apresentar qualquer emenda ao projeto, porque o Lula sabe que se apresentar emenda vai vir M. Eu não vou utilizar o termo porque sob pena desse comentário ser censurado. Mas é isso, os caras vão querer fazer algo mais radical, né? E como disse bem o Graeb, a vida é feita de escolhas, esse projeto é feito de escolhas. E o Cajado, durante toda a articulação, ele falou basicamente o seguinte para a bancada do PT e para alguns aliados do presidente Lula. Vocês têm 2 escolhas, ou vai ser gatilho ou responsabilidade fiscal. Escolham. O Cajado recebeu alguma sinalização que a questão dos gatilhos será menos danosa do que você incluir o trecho que criminaliza o governo federal por não cumprimento das metas fiscais. É bom lembrar que isso é crime de responsabilidade, passível de impeachment. Só que tem um terceiro detalhe aí que a gente não pode esquecer. Se não for aprovado o novo marco fiscal, sabe o que acontece? Volta o teto de gastos. Então, é com esse parâmetro, é com esse pacote que o Cajado está negociando ali com a base do PT, com a base do governo federal. Olha, vocês não querem mudança no texto? Tudo bem, não há problema nenhum. Agora, se vocês não mudarem isso, não concordarem com essas mudanças, volta o teto de gasto. O que vocês preferem? Responsabilização, gatilho ou teto de gastos? É isso, a vida é feita de escolhas. A situação está tão complicada para o PT, para um projeto até relativamente simples, tá? Porque esse projeto ele tem vários problemas e assim, inclusive nós já criticamos ele aqui no programa, que o Cajado, ele se viu obrigado a buscar votos em partidos que não são necessariamente o PT. Hoje ele conversou com integrantes do Podemos, União, PSD, MDB e Republicanos. Por quê? Porque ele não sentiu garantia de que a base governista, a base do PT, do PSOL e do PSB, vão entregar os votos suficientes para a aprovação do novo marco fiscal. Então, o que o Cajado está pensando? Que ele vai apresentar um texto que seja consensual entre esses 5 partidos. Por quê? Nessa ala aqui, nesse bloco, ele consegue 196 votos. E aí, o PT não precisa entregar todos os votos. Metade da bancada do PT pode votar a favor, que já está garantida a aprovação do arcabouço fiscal. Ou seja, senhores, senhoras, cachorros, gatos, crianças, o PT conseguindo dar um tiro no próprio pé.